Cumprimentando o pessoal de casa, principalmente o telespectador da TV Araucária e também Lages e São Joaquim. Não podemos esquecer dos nossos joaquinenses que sempre estão acompanhando o nosso programa. E na íntegra está passando agora, nesse momento também, o pessoal que está ligadinho na MVA. A MVA tem a possibilidade de estar acompanhando o nosso programa. E na sequência, daqui a pouco vai estar rodando na Nova Era TV. Então, cumprimentando todos os telespectadores, as pessoas que prestigiam os nossos programas, os nossos entrevistados e as nossas matérias que são feitas aqui pela equipe, apurações importantes. E hoje nós temos um assunto que eu sei que vai render, que é sobre o Conselho da Comunidade. Você sabe o que significa o Conselho da Comunidade? Se não sabe, fique ligadinho, porque o Conselho já tem em várias cidades do país e Lages já conta com esse trabalho. Eu sei que foi instituído lá em 2007, a partir de 2007, 2008, mas atuando em torno de 1 ano. Então eu converso a partir de agora com o Dr. Afrânio Camargo, advogado e também presidente do Conselho da Comunidade de Lages. Lages já conta com esse importante serviço, não é, doutora Afrânio? Tudo bem? Tudo bem. O Conselho da Comunidade já foi instalado há 1 ano, né, em Lages, né, e hoje está em plena atividade, né, prestando o serviço que lhe é peculiar, né, e hoje, por exemplo, nós temos atendendo já 2 presídios, né, 2 presídios, e todos os familiares dos presos também. Doutor, por quem é composto o Conselho da Comunidade? A nossa equipe foi lá para a rua, no quadro Giro, que é um giro pela cidade, e eles foram conversar com essas pessoas para saber qual a curiosidade delas. O Conselho da Comunidade ele é composto por todos os segmentos sociais. Exemplo, OAB, juiz, corregedor, promotores, ACIL, CDL, Polícia Militar, Polícia Civil, ainda a parte eclesiástica, né, de todos os segmentos religiosos que compõem o Conselho. As atribuições do Conselho são as mais variadas possíveis, já visto que o presidiário, quando ele acaba terminando a sua pena, ele fica ao relento, né? Porque hoje a sociedade ela ainda discrimina um ex-detento. E o Conselho da Comunidade faz com que preparar essa pessoa para que ele volte à sociedade, né, e com dignidade. E essa dignidade, né, tem que ser alta, porque ele tem que sair de cabeça erguida. Ele não pode sair lá de dentro, por exemplo, sem uma profissão, mas uma profissão que atenda a seus interesses aqui fora. Ele não pode ficar, muitas vezes, 10 anos no presídio, e quando ele volta para a sociedade, ele não encontra mais local para trabalho, porque a sociedade evoluiu e ele ficou atrasado. Então, o que é que nós temos que fazer? Um acompanhamento dentro do presídio, trazendo algumas profissões que ele possa aprender dentro do presídio e depois aplicar isso lá fora, quando um cidadão que já cumpriu sua pena. Então, quando ele já cumpriu a sua pena, ele volta para a sociedade, então ele já volta habilitado, né, com uma profissão definida. Então, doutor, são muitas as interações, o Conselho tem um papel social importantíssimo, tanto na atuação da própria Justiça, quanto o amparo a esses detentos. É claro que não é somente aos detentos, mas tem um acesso muito importante que, independente da família do apenado ou a família da vítima, elas podem ter via projetos, amparo via projetos, ou mesmo um atendimento que funciona dentro do Fórum Nereu Ramos, aqui no Fórum de Lages, onde está composta uma sala para atendimento dessas pessoas. São muitos os projetos e profissionais. E quais são esses projetos e quais são esses profissionais? Nós temos diversos projetos. Hoje, por exemplo, nós fazemos melhorias dentro do presídio, né? Além das melhorias, porque o nosso presídio, principalmente o presídio 1,
É um presídio construído nos anos 50 e não tem mais condições. E o Conselho da Comunidade está remodelando o presídio internamente, inclusive com os dormitórios, né? Dormitórios. E, além disso, nós já construímos salas de aula dentro do presídio, estamos construindo uma área para uma malharia e logo em seguida, nós também vamos construir uma área para uma padaria industrial. Tá? E também nós temos um projeto para construções de casas populares a baixo preço, de alvenaria. Então, são diversos projetos. Tem uns que são viabilizados a partir do Conselho, tem a questão do fundo penitenciário, que são parcerias direto com esses presídios. E a gente sabe que o Quintino Eneck, né, já parceiro do Conselho da Comunidade, como tanto o outro diretor do outro presídio, mas recentemente, até no Natal, a gente percebeu uma das ações em que o Conselho participou, que foi levar, comungar da época de Natal, né, de familiares dos detentos com eles lá num dia especial também, levando não só alimento ou alimento para fazer uma confraternização, mas também uma parte de uma mensagem, um apoio moral, um apoio religioso, com vários participantes que passaram por lá e parceiros, né? Porque não somente o Conselho tem o seu papel importante, mas já está conseguindo fazer uma rede de trabalho conjunto aqui na cidade. Perfeitamente. E hoje, por exemplo, lá no Presídio 2, nós já está em franca atividade uma gráfica, né, de cartonagem para aqueles presos que desejam trabalhar naquela área. E, em contrapartida, o empresário, né, diretor dessa gráfica, ele oferece emprego quando esse detento cumprir sua pena no presídio, ele aceita em sua empresa. Doutor Afrânio, e para confirmar esse 1 ano de atuação do Conselho da Comunidade, agora nós vamos mostrar depoimentos de pessoas que estão tendo acesso ao atendimento direto aqui no fórum, saber a opinião delas referente aos atendimentos. Vamos lá. Acho que o papel do Conselho da Comunidade está sendo bom porque acompanha com psicólogo, com assistente social, e eu acho que é bom. Eu já tive um problema com a justiça e estou correndo atrás hoje em dia através do favorecimento, né, que o doutor Alexandre Takashima tinha arrumado e mais algumas outras pessoas que era a escola, né? Olha que bacana, doutora Afrânio, as pessoas falando bem desse trabalho, que estão sendo bem atendidas, embora a gente saiba que tenha preconceito em relação ao Conselho, muitas vezes, por pensar que só atende o detento. O detento está lá inserido num alojamento, numa cela, enfim, ele está passando, está pagando a sua pena, mas qual a responsabilidade nossa que estamos aqui fora? Ele precisa se reeducar para que não saia de lá e venha cometer novos delitos. E quem paga com isso é o próprio cidadão. Então, nós podemos contribuir com esse apenado que está lá, independente do delito, do crime, enfim, que tenha cometido, até para diminuir esse impacto aqui fora. Exatamente. Hoje, por exemplo, nós temos assistente social, psicólogos, né, no Conselho, mas, ao mesmo tempo, nós temos pessoas que trabalham na fiscalização, verificando se aqueles presos que estão trabalhando fora do presídio estão realmente atuando. E ele hoje é um cidadão, só que, se ele não tiver um amparo de alguém, ele vai voltar a delinquir. Né? Certamente vai voltar a delinquir e é um perigo para a sociedade. Em contrapartida, também nós temos assistência aos familiares dos presos, inclusive, muitas vezes, para aqueles que necessitam, ou é verificado, antecipado, inclusive cestas básicas. Doutor Afrânio, vai continuar aqui comigo. Eu chamo agora mais um VT, um depoimento de uma pessoa falando sobre o trabalho do Conselho. É sobre os presos, né, que devia ter um trabalho para eles lá dentro da
cadeia, né? Cadeia pública, né? Devia ter, assim, um trabalho para eles lá dentro, né? Porque eles não ficaram lá só lá, sem fazer nada, a vida inteira presos lá, sem fazer um trabalho, daí sair de lá fazendo a mesma coisa. Então era bom que eles trabalhassem, né? Paternidade responsável do direito de todas as crianças. Então voltamos. Para quem não assistiu o primeiro bloco, nós estamos falando com o advogado e presidente do Conselho da Comunidade de Lages, doutor Afrânio Camargo, que está falando sobre as atribuições do Conselho, essa atuação direto nos presídios aqui de Lages e também esse atendimento que é feito aos familiares e detentos aqui no fórum e direto nos presídios. E ele vai falar para a gente agora. Aliás, antes de ele falar para a gente agora, eu quero mostrar para vocês uma reforma que foi feita no presídio do São Cristóvão. Vai estar passando aí a imagem para vocês. O que vocês estão vendo agora são imagens do chamado asilo, que é onde estão... Aquelas pessoas que cumprem penas e só dormem, né? Ele praticamente dorme, e pensão alimentícia, né? De pensão alimentícia também, que cumpre pena de pensão alimentícia, nós chamamos de asilo. E um detalhe, vocês puderam ver nas imagens aí, o espaço todo deteriorado, e na sequência já a foto com todo ele reformado. Mas tem mais um detalhe aí importante. Quem fez a reforma, doutor? Quem fez a reforma é exatamente o Conselho da Comunidade, logicamente juntamente com a parte do Fundo Penitenciário, e nós precisamos ajudar o Estado, né? A sociedade precisa ajudar o Estado. A gente não pode só pensar o que é que o Estado pode fazer por nós, é o que nós também podemos fazer pelo Estado de Santa Catarina. E se nós deixarmos por conta, hoje nós sabemos que fica difícil, daqui a pouco está caindo aos pedaços os nossos presídios, o que fica pior para a sociedade. Então o Conselho da Comunidade tenta ajudá-lo de toda forma possível. Daqui a pouco nós teremos uma matéria especial sobre o quadro Intercâmbio com o jornalista e apresentador Yuri Marcones, direto de Barra de São Francisco, no Espírito Santo. E hoje uma matéria interessante, uma reportagem falando sobre vítimas de acidentes. Eu acho que já dá um orgulho saudável aí dessa atuação. Perfeitamente, porque o importante é a gente cumprir com o nosso dever, né? Principalmente cidadão. Por quê? Porque todo o pessoal que compõe o Conselho da Comunidade, ele não recebe remuneração, né? Então, nós fazemos isso exatamente para ajudar a essas pessoas que, quando voltarem para o convívio social aqui, sair dos presídios, eles possam, então, interagirem, né? Juntamente com os demais cidadãos. Uma mensagem final falando desse conselho e o que não é de atuação, tipo atendimento para famílias das vítimas de crimes, enfim, que é feito encaminhamento. Tá. O Conselho da Comunidade, ele tem a sua parte principal é atender o detento, né? e a família dos detentos. Acontece que as pessoas, a família da vítima, ela é também atendida, é remetida para a Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Lages, que também são atendidas no mesmo fórum. Então, ninguém vai ficar sem atendimento. E se não tiver o atendimento, o pedido atendido ali, vai ser encaminhado para o órgão competente. Doutor, deixamos o espaço à disposição. Com certeza estaremos mostrando sempre a atuação desse conselho, citando o juiz corregedor, né, doutor Geraldo Correia Bastos, que sempre tem se reunido, né, com o presidente, com essa equipe, contribuindo e dando também a sua opinião e contribuição nos projetos. Doutor, muito obrigado. Muito obrigado também pela oportunidade e esperamos que, por enquanto, tenhamos cumprido com o nosso dever.
Terminando a entrevista, então, com o Dr. Afrânio, nosso agradecimento mais uma vez, mostrando esse trabalho importante. E agora eu exibo para vocês um depoimento do Érico Lang, que foi quem fez a nossa abertura do programa, dividindo com vocês essa história, esse voluntariado, um exemplo para você que está em casa, que você pode estar seguindo essa história. Então, acompanhe com a gente. Olá, pessoal de casa. Meu nome é Érico Lang, sou voluntário aqui do Paternidade há 6 anos, praticamente. Estou sempre ajudando voluntariamente no que está ao meu alcance, né? Há pouco tempo atrás, eu recebi uma proposta de começar a trabalhar com fotos, com vídeos, vinhetas, pequenos trabalhos visuais e publicitários que vêm a dizer do Paternidade. Também há pouco tempo atrás, a vinheta do Programação acabou mudou a abertura e foi assim que surgiu a nova abertura do Programação. A bola de luz no centro da tela, que também representa a lente de uma câmera. Essa parte aqui representa a fita de um filme, que é sinal que o programa está sendo rodado pela cidade. E no final, as cortinas se abrem, apresentando o nome do programa, Programação, que significa movimento. Agradecendo então ao Érico, mas agora nós vamos direto lançar um outro quadro. A partir dessa semana, ou a cada 15 dias, uma semana sim, outra semana não, nós teremos o quadro Dicas de Saúde. Não serão só exercícios físicos, mas nós receberemos aqui nutricionista, daremos dicas de alongamentos, dicas todas possíveis, todas aquelas dicas que vão sanar algumas dúvidas de vocês. E vocês podem também estarem contribuindo com a gente, está aparecendo aí o e-mail na tela, para que vocês mandem as suas dúvidas e a matéria que vocês gostariam de estar vendo com um determinado profissional que seja da escolha de vocês. Então, vamos ao Dica de Saúde. Olá, tudo bem? Eu me chamo Naira Fava e estou com parceria em um quadro de atividade física e saúde com o Marciano Corrêa no Programação, onde irei demonstrar aos telespectadores atividades físicas no geral, como dicas de musculação, ginástica localizada, dicas de nutrição, onde estarei ajudando a toda a população a melhorar o seu condicionamento físico e, posteriormente, a sua saúde. Prometemos que 2013 seria diferente e está sendo. E não esqueça, mande sua dica. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Responsável do direito de todas as crianças. Você aí de casa deve estar curioso para saber qual a novidade do terceiro bloco. Nós anunciamos na semana passada que o jornalista Yuri Marcones, falando direto do Espírito Santo, lá de Barra de São Francisco, ele estaria fazendo algumas matérias para você aqui lagiano no quadro Intercâmbio. Então vamos ver essa primeira matéria, essa novidade direto de Barra de São Francisco, no Espírito Santo, com Yuri Marcones. Olá Marciano, olá para todos. Na nossa primeira reportagem do quadro Intercâmbio, vamos conhecer a história de 2 jovens de classe média. Tanto o Tiago quanto o Julimar sofreram um grave acidente na ES 080, rodovia que corta as 2 cidades capixabas, Barra de São Francisco e Ecoporanga. Eu fui conferir a história dos 2, que mostra que é preciso lutar até o último minuto. O dia do acidente eu não lembro nada. Eu lembro vagamente algumas coisas aqui em casa, mas nada que eu me lembre do acidente.
Não lembro o que aconteceu. No dia que o meu sogro foi visitar, ele perguntou quantos por cento que ele tinha de chances. O médico não deu nem 1%. Aí vinha uma outra moto, aí para mim passar por essa moto, eu abaixei meu farol, terminei de fazer a curva, passei pela moto, e quando eu aumentei o farol, me destampei de frente com a carreta, parada no meio da estrada. Várias vezes eu acordei na UTI assim, com o aparelho apitando, que eu não estava conseguindo respirar. Sorte ou milagre? Os médicos já não tinham mais o que fazer. O estado de saúde de Julimar era grave. O acidente na noite daquela segunda, 21 de fevereiro de 2011, mudaria sua vida para sempre. Como foi para você acordar e ver que você estava na cama de um hospital? Olha, quando eu acordei, dizem, porque eu não me lembro, eu perguntei aonde eu estava, por que eu estava lá. Aí já foge da mente algumas coisas. O que falaram para você quando você acordou e perguntou onde eu estou? O que eles responderam? Eles falaram que eu tinha sofrido um acidente. E nem assim você lembrou de nada? Não. Pra mim eu estava próximo de casa. Não sabia onde eu estava. Foi aqui neste trecho da rodovia que tudo aconteceu. Segundo Graziella, o esposo e os colegas, também vendedores, voltavam para casa depois de mais um dia de trabalho. Só que aquela noite foi a última vez que Julimar fez este percurso a trabalho. Estava sentada do lado de fora de casa, conversando com meu sogro, eu tentando ligar em nada. Aí foi quando eu consegui ligar para o colega dele, quando eles me disseram que eles tinham sofrido um acidente. E chegando no hospital, a gente achou que era uma coisa simples, foi quando a gente viu que era uma coisa mais séria. Foi onde o Julimar tinha fraturado 8 costelas, quebrado os 2 braços, né, os 2 ombros, e ele tinha sofrido hemorragia interna e um edema cerebral. Daí começou todo, vamos dizer, o sofrimento, né? Porque ele teve que ser transferido para Colatina com urgência, porque ele estava perdendo muito sangue. Aí foi quando que nós, depois de muita luta, a gente conseguiu a transferência para a UTI de Colatina. Na terça-feira, que foi a primeira visita que eu tinha feito a ele, o médico disse que estava tudo bem, que ele estava tranquilo, mas ele estava ainda muito agitado quando a gente chegava lá para ver ele. E quando foi mais à noite, ele teve a primeira reação mais forte, foi quando que ele deu uma diminuição de pressão. Aí foi quando foram ver que ele estava tendo hemorragia. Teve que ser levado direto para a sala de cirurgia, né? Lá dentro ele teve que ser operado. Na sala de cirurgia ele teve uma parada cardíaca de mais ou menos 20 minutos. Pelo fato dele ter perdido muito sangue e de ter dado essa parada cardíaca, ele ficou em coma, naquele coma induzido, né? E depois de um certo tempo, se não me engano, depois de 3 dias era para ele acordar, ele não acordou mais. Então o Julimar ficou 28 dias nesse coma vigível. Tinha gente que chegou ao ponto de visitar ele, de chegar lá e sair sem dar com a gente uma palavra. A gente achava que quando ele acordasse, quando ele voltasse a si, que ele ia chegar em casa andando. Não foi nada disso. Ele teve que passar por fisioterapia em casa, acompanhamento de 30 dias. Com quase 2 meses depois de fisioterapia, o Julimar começou a dar os primeiros passos. Você acredita que você é um milagre hoje, depois de tudo que aconteceu? Acredito. Muito. Porque até o médico falou, se eu não fosse tantas orações que teve. A única informação que a família de Julimar tem sobre o acidente é que ele acabou caindo depois de passar por um buraco na pista. Em seguida, os colegas de trabalho que vinham mais atrás não conseguiram parar a tempo e foram caindo um sobre o outro. Tiago também seguia do trabalho para casa quando sofreu o acidente. Coincidência ou não, na mesma rodovia em que Julimar se acidentou. Já era noite e, ao fazer essa curva, ele se chocou na traseira de uma carreta, que, segundo ele, estava parada na pista sem qualquer sinalização. Por volta das 8h20, 8h30, das 20h30 a 20h30 da noite. Logo depois de uma curva, eu estava fazendo uma curvinha, aí vinha uma outra moto, aí para mim
passar por essa moto, eu abaixei meu farol, que já estava à noite, já bem escura a estrada, apaguei o meu farol, terminei de fazer a curva, passei pela moto, e quando eu meti o farol, me destampei de frente com a carreta, parada no meio da estrada, sem sinalização no meio da estrada, com vegetal, sem sinalização nenhuma. A carreta também ela estava com os faroletes apagados, aquelas faixas que refletem luz também não tinha ela, então ela estava praticamente impossível de ver o veículo à noite naquela estrada. Nisso que eu vi a carreta, eu freiei, a moto bichou por alguns metros, bateu atrás da carreta, me arremessando em cima dela, me arremessando em cima da carreta. Aí nisso eu quebrei os 2 fêmurs, tive fratura múltipla, bilateral nos cônicos, quebrei a mandíbula inferior, mandíbula superior, quebrei o nariz, a região nasal, essa região por baixo dos olhos, fraturei vários dentes. O acidente, na verdade, eu não estava em alta velocidade, estava em baixa velocidade. Que a moto, na verdade, ela só quebrou o farol dela e o painel, que o painel fica na frente, logo em cima do farol. Nisso que eu bati, ela fez esse movimento aqui assim e bateu o farolete dela e caiu de lado. Só quebrou só o farolete e o painel, mais nada. Nem a seta, nem o retrovisor. A roda dela nem empenou. A moto, que eu cruzei por ela pela curva, que eu baixei o farol para ela dar passagem, eles viram tudo. Eles, assim que eu passei por eles já imaginavam já que eu poderia bater na carreta já. Que até, portanto, até uns 30, 40 minutos atrás, esses motoqueiros estavam vindo no sentido contrário, no mesmo sentido que eu, e quase bateram nessa carreta, que ela estava parada numa curva. Depois que ele passou, o carreteiro puxou um pouco para frente onde que eu bati. Você chegou a pensar que você pudesse morrer? Sim, em hipótese de todo momento ali eu pensava que eu ia morrer. Eu achava que eu não ia conseguir. Até portanto que quando eles me colocaram em cima do caminhão, para me levar para a casa de saúde, tinha momento que o menino falava comigo, me perguntava, chamava, Thiago, você está bem? Que aquele momento ali eu estava só pensando nisso, para mim eu ia morrer, pedindo, orando a Deus, para ele me tirar daquela situação. No dia do acidente, Thiago foi trazido aqui para este hospital particular que fica na cidade de Barra de São Francisco. O estado de saúde dele era grave. Aqui, ele recebeu os primeiros socorros e, em seguida, foi encaminhado direto para a cidade de Colatina. Uma viagem de quase 2 horas em um percurso de 127 quilômetros. Neste momento, começava a luta pela vida. Por quanto tempo você ficou aqui na Casa de Saúde em Barra de São Francisco? Na Casa de Saúde eu fiquei poucas horas ali. Constataram as fraturas e constataram também que eles também não tinham condições também de ficar comigo naquele momento, que no meu caso era um caso grave. Infelizmente não temos mais tempo, espero que tenham gostado das nossas novidades. Nosso agradecimento à Naira Fava, ao Yuri Marcones, ao Dr. Afrânio, a todos os participantes do nosso quadro Giro. E se você não teve a oportunidade de acompanhar o nosso programa pela TV Araucária ainda no domingo, 12h30, 13h da tarde, estará sendo exibido reprise, mas pela MVA e também Nova Era TV, você pode ter acesso a essas informações. E um abraço ao pessoal de São Joaquim, que sempre tem acompanhado o nosso programa. E eu te espero na semana que vem. Até lá!